E vamos começar, Daniel, pelo assunto que nos levou a gravar no sábado de carnaval. Né? No sábado de carnaval a gente viu que não tinha jeito, a gente precisava falar sobre o bate-boca entre entre Ucrânia e Estados Unidos, né, entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, e ao longo dos últimos dias nós tivemos uma série de idas e vindas com relação a esse assunto. Primeira informação, né, que a gente teve nos dias posteriores àquele bate-boca foi que a Casa Branca anunciou uma medida de Donald Trump suspendendo toda a ajuda militar para a Ucrânia. O que para a Ucrânia é um negócio que é basicamente você decretar a derrota, né? Os Estados Unidos são os maiores contribuintes para a Ucrânia em termos de ajuda militar, em termos de grana enviada, em termos de armas, de uma forma geral. Então, os Estados Unidos pararem de mandar ajuda militar, Daniel, é basicamente você decretar que só a Europa vai oferecer essa ajuda, e a gente sabe que a Europa teria muita dificuldade de fazer isso acontecer. A gente sabe, Daniel, que às vezes a Casa Branca, como qualquer governo, aliás, vai soltando na imprensa, né? Às vezes, inclusive, por fontes anônimas. Então, uma fonte anônima do governo americano disse que o presidente Donald Trump, abre aspas aqui, deixou claro que está focado na paz. Precisamos que nossos parceiros também se comprometam com esse objetivo. Estamos pausando e revisando nossa ajuda para garantir que esteja contribuindo com uma solução. A irritação do governo americano, Daniel, cresceu ainda mais quando o Zelensky disse que o fim da guerra está muito, muito longe. Aí, Daniel, Trump foi para a rede social dele lá para dizer que essa foi a pior declaração que Zelensky poderia ter feito e os Estados Unidos não tolerarão isso por muito mais tempo. Então, basicamente, Daniel, ele mostrou toda a irritação, que a irritação dele não foi somente naquele momento, mas traria consequências de longo prazo. Só que aí, um repórter perguntou para ele, vem cá, mas beleza, ok, você tá chateado aí com o Zelensky, vai parar de mandar arma e tudo, mas esse acordo de minerais aí morreu? E o que o Trump disse é, não acredito que o acordo esteja morto. Ele ainda seria um grande acordo para nós, mas havia uma expectativa da Casa Branca de que o Zelensky demonstrasse arrependimento. Olha, a gente pode ainda assinar um acordo sobre minerais. O acordo sobre minerais, só para lembrar, com a proposta do Trump, uma proposta dos Estados Unidos, para que a Ucrânia, para meio que compensar a ajuda toda oferecida pelos Estados Unidos, oferecesse uma parte da receita oriunda de minerais, então a gente está falando sobre petróleo e gás para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos continuariam contribuindo com o esforço militar ucraniano, mas ficariam com uma parte dessa receita. O Trump disse que dá para fazer, mas o Zelensky ele vai ter que se movimentar. O Zelensky, Daniel, pegou essa no ar, não deixou nem quicar no chão, e já disse que está disposto, ele falou isso nos últimos dias, a Ucrânia está disposta a trabalhar, e aí o Trump adora isso, né, sob a forte liderança do presidente Donald Trump. Donald Trump vai nos liderar, Daniel Souza. Donald Trump, ele sabe o que é melhor, estamos dispostos a trabalhar sob a forte liderança de Donald Trump. E aí, Daniel, o Trump ele toma isso como uma vitória, e é mesmo, né? Depois daquela discussão toda, você tem a Ucrânia, de uma certa maneira, recuando, né? Então, aceitando que os Estados Unidos têm que liderar esse processo, e o Trump foi para o parlamento ontem, para o Congresso americano ontem, para dizer que a Ucrânia quer negociar e a Rússia está pronta para a paz. Aí ele usa aqueles recursos dele, né, Daniel? Não seria maravilhoso uma paz? Seria maravilhoso, Daniel Souza. Como é que alguém pode ser contra isso? Deixa eu liderar, que a coisa pode acontecer. Então, são de fato idas e vindas, né, Daniel? Você tem um jogo aí no qual os Estados Unidos são a parte mais inteira do processo, são a parte que consegue avançar e recuar com uma facilidade enorme, e você tem naturalmente uma Ucrânia que precisa muito dos Estados Unidos. Então, Donald Trump consegue assumir de fato as rédeas da situação, tendo inclusive a Rússia assistindo a isso tudo, meio que torcendo por um lado, né, torcendo para que a Ucrânia fique isolada, mas sabendo que essa negociação está passando necessariamente por Donald Trump. Agora, Tanguy, me chamou muito a atenção a diferença na cobertura jornalística, justamente desse recuo do Zelensky, a cobertura na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a cobertura jornalística sugere que o Zelensky sucumbiu, que o Zelensky se rendeu
ao Donald Trump, que ele está realmente oferecendo ali tudo o que o Donald Trump havia exigido. Na Europa não é bem assim. Quando você pega a cobertura jornalística europeia, o que se coloca é que, sim, o Zelensky abriu uma porta para o diálogo, mas que ele continua batendo na tecla da segurança ucraniana, que sem a segurança ucraniana não há possibilidade de acordo, inclusive algum tipo de bloqueio, algum tipo de proteção aérea à Ucrânia, algum tipo de proteção naval à Ucrânia, como forma justamente de construir um acordo. Isso me chamou demais a atenção, porque parece que a mídia americana e a mídia europeia estão falando de dois fatos diferentes, quando não estão falando exatamente da mesma coisa. E dentro desse contexto polarizado, é impressionante como a gente começa a ter a circulação de notícias que tem aí um conteúdo bem diverso, e o pessoal que acompanha justamente essa temática, fica aqui a dica: olha a imprensa americana e olha a imprensa europeia, porque às vezes você vai ter a impressão que são fatos um pouquinho distintos. Pois é, a gente comentou, Daniel, na live que a gente fez aqui no sábado, e a gente teve o Keir Starmer, por exemplo, que foi para a Casa Branca na semana passada, o primeiro-ministro britânico, que não tinha se posicionado sobre a questão do bate-boca ainda, né, entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A gente falou assim, olha, uma galera aí se posicionou e o Reino Unido estava numa posição meio silenciosa, né? Basicamente era isso. A gente sabe Corrigiu, que as né? declarações, a gente sabe que as declarações do Trump pegaram muito mal no Reino Unido, né? Quando o Donald Trump diz que, olha, vocês têm que cuidar aí da segurança de vocês e tal, que a gente não tem nada a ver com isso. Na Europa, particularmente os britânicos ficaram decepcionadíssimos com isso. A gente sabe, né, Daniel, que não é de hoje que britânicos morrem em guerras iniciadas pelos Estados Unidos. Isso aconteceu no Oriente Médio algumas vezes. Aliás, o Canadá também, né, o Trudeau também deu uma declaração bastante forte com isso. Olha, para onde vocês foram aí nas últimas décadas, os canadenses foram atrás e morreram junto com vocês. E aí, o Keir Starmer, Daniel, ele não falou nada no primeiro momento, mas ele recebeu líderes europeus em Londres no domingo, né? E isso foi antes do Donald Trump dizer que, né, meio que voltar as negociações para os trilhos, né, aparentemente. Então, começou a haver naquele momento um desenho de um processo de paz liderado pelos europeus, né? Então, o Keir Starmer, por exemplo, ele disse que há claramente algumas opções na mesa. Então, olha, não é desespero também. Se os Estados Unidos abandonarem o negócio, dá para a gente tentar alguma coisa aqui pela Europa. É tão simples assim? Pô, não é. Com os Estados Unidos, claro que vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais direto ao ponto, mas dá para a gente fazer. O Macron, por exemplo, chegou a imaginar como é que a negociação poderia acontecer na prática. De novo, isso foi antes de Zelensky tentar ali dar uma recuada e tal, e Donald Trump dizer que a negociação podia continuar. Mas disse Macron, Daniel, e aí exatamente o que você estava falando agora há pouco, abra aspas, uma trégua no ar, no mar e na infraestrutura energética nos permitiria determinar se o presidente Vladimir Putin está agindo de boa fé ao se comprometer com a trégua, né? Então, basicamente, vamos tentar uma trégua e a gente testa. As partes estão realmente querendo chegar num cessar-fogo e tal. O próprio Merz, que nem é chanceler alemão ainda, mas muito provavelmente vai ser o próximo, a não ser que aconteça uma hecatombe na Alemanha, disse que a crise no Salão Oval, então está falando da discussão entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, foi construída pelos Estados Unidos, não ficou nem em cima do muro, Daniel. Falou assim, olha, foram os Estados Unidos que construíram aquela crise, a Ucrânia não tem nada a ver com isso. A Ucrânia apenas reagiu aos fatos que foram levantados por Donald Trump. Então, Daniel, a gente vai ter muito assunto ao longo dos próximos dias para tentar imaginar para onde exatamente que vai essa negociação.